Imagina a seguinte situação. Pensa numa pessoa tentando vender água, cerveja, milho na praia, tipo, para sustentar a família mesmo, sabe? Uhum, o básico da economia litorânea, né? Exato. Aí, de repente, a prefeitura chega e avisa que, para a pessoa continuar trabalhando ali, ela precisa comprar um carrinho padronizado de R$ 20.000. Nossa, R$ 20.000 para um ambulante. É muito dinheiro. Pois é, e não para por aí, não. Além do carrinho, a pessoa é obrigada a ter exatamente, olha só, 80 pequenas lixeiras de plástico, daquelas de 5 litros, espalhadas pela areia. 80 lixeiras voando com o vento do mar. É isso mesmo. Isso, voando com vento. E tipo, se algo estiver fora do lugar, a multa é de R$ 5.000. Bem-vindos à linha de frente da democracia brasileira. Essa é aquela realidade onde as teorias de gestão pública colidem violentamente com a sobrevivência do dia a dia, sabe? Com certeza. A gente consome tanta informação sobre geopolítica, sobre macroeconomia, que acaba esquecendo que a política que mais afeta a nossa rotina, tipo, aquela que muda a nossa vida mesmo, ela não acontece nos palácios da capital. Verdade. Ela acontece ali, nas câmaras de vereadores. E o nosso mergulho de hoje vai direto para esse laboratório da vida real. Porque a nossa missão, com quem acompanha a gente hoje, é justamente desvendar como essas grandes discussões nacionais e as verbas milionárias se chocam com os problemas mais cotidianos possíveis. Exato. É onde o macro encontra o micro, né? Perfeito. Nós pegamos a transcrição oficial da 14ª Sessão Ordinária de 2026 da Câmara Municipal de Praia Grande. É uma cidade litorânea enorme no estado de São Paulo e essa sessão aconteceu agora no início de maio. Uma sessão cheia de detalhes interessantes, aliás. Muitos detalhes. E, por uma questão de rigor mesmo, a nossa análise desse material começa a partir do momento exato e oficial em que o presidente da casa diz, abro aspas, há número legal, e invoca a proteção divina para abrir os trabalhos. Que é um rito clássico, né, do protocolo legislativo brasileiro. Sempre começa assim. Sim, aquele rito super tradicional. Certo, vamos desempacotar isso porque a pauta estava pesada. E a gente começa pela economia da areia. Que é o micro no mundo real, né? Porque em uma cidade litorânea como Praia Grande, a verdadeira engrenagem financeira não gira só dentro de lojas ou escritórios. Não gira mesmo. Ela gira sobre o sol, na faixa de areia. E a discussão lá fervilha em torno das novas regras da prefeitura para os chamados carrinheiros e para os ambulantes. O vereador, Marcinho MJ, ele traz para a tribuna uns números que, olha, parecem saídas de uma planilha de gabinete que nunca viu mar na vida. É aquela gestão de escritório, né? Exatamente. Ele levanta que a prefeitura impôs essas multas de R$ 5.000 por infrações, mais uma taxa de licença de R$ 901. Caramba! Sim, e a exigência daquele carrinho de apoio de R$ 20.000, que tem que ser em aço inox, e, claro, a regra bizarra das lixeiras. O decreto diz que o ambulante precisa ter 2 lixeiras de 5 litros para cada guarda-sol que ele aluga. E se ele tiver, sei lá, 40 guarda-sóis? Aí são 80 lixeiras. 80! O fascinante aqui é entender a diferença entre o objetivo da lei e a logística real de quem trabalha nela, sabe? A mecânica dessa regra é um exemplo clássico do que a gente chama de burocracia higienista. Porque o legislador, sentado lá em uma sala com ar-condicionado, ele cria uma lei pensando no cenário ideal. Que seria a praia impecável, né? Exato. Na cabeça dele, se um ambulante tem 40 guarda-sóis e cada um tem 2 lixeirinhas do lado, a praia fica limpa e o turista fica feliz. Faz muito sentido na teoria. Mas espera aí, eu preciso ser o advogado do diabo aqui rapidinho. A prefeitura, ela não tem justamente o dever de garantir a limpeza e essa padronização turística? Se a cidade vive do turismo, cobrar essas lixeiras e carrinhos não é o básico da zeladoria? O problema não é a limpeza em si, mas o método que eles escolheram. O vereador pontua isso muito bem lá na sessão. 80 pequenos baldes de plástico não ficam parados na areia. Não mesmo, qualquer vento leva. Sim, eles voam com a ventania do mar, as crianças pegam para brincar de fazer castelo de areia e o trabalhador passa o dia inteiro, correndo atrás de balde em vez de atender o cliente. Nossa, imagina o estresse.
É o custo logístico absurdo para gerenciar 80 itens móveis. O vereador até sugere que lixeiras maiores, sabe, aquelas de 100 litros acopladas nos carrinhos, seriam infinitamente mais eficientes. Então, é esse atrito entre a ideia higienista da prefeitura e a realidade prática de um trabalhador que já é vulnerável. E ainda tem a questão da formalização, né? Que o vereador Martins também entra na briga para debater. Sim, é questão das licenças. Exato. Ele propõe que as licenças desses ambulantes, que hoje são temporárias e geram uma insegurança enorme, todo ano, se tornem permanentes depois de 3 anos de trabalho comprovado. O que faz todo o sentido do ponto de vista econômico. Muito. Porque para quem está nos ouvindo e tentando visualizar, é como tentar regular um ecossistema de startups de tecnologia, só que as startups são feitas de guarda-sóis e caixas térmicas. Adorei a analogia, é bem por aí. Se você exige que o cara invista R$20 mil em um equipamento, mas dá para ele uma licença que pode simplesmente não ser renovada no ano que vem, você destrói a lógica da coisa toda. E destrói a lógica do crédito, principalmente. Nenhum banco, 0 bancos, vão financiar R$20 mil para um trabalhador informal que não tem a garantia jurídica de que vai poder usar aquele carrinho daqui a 12 meses. Pois é. A cidade exige um investimento de capital de longo prazo, mas oferece uma segurança de curtíssimo prazo. É por isso que aquela multa de R$5 mil é tão devastadora, sabe? Não é uma punição para educar. É a falência instantânea da família. Exatamente. A falência instantânea, a licença permanente que a oposição está pedindo, não é só um carimbo num papel. É crucial para dar estabilidade e acesso a crédito para essas pessoas. É muito louco pensar que a prefeitura gasta uma energia administrativa gigantesca para tentar microgerenciar o trabalhador ali na praia contando baldes de 5 litros. Mas, quando a gente olha para os documentos da sessão e vai para a estrutura que envolve o dinheiro grosso mesmo... Aí o cenário muda completamente. Muda, porque se a praia é o motor econômico visível de Praia Grande, a saúde pública é aquele motor invisível que mantém a cidade de pé. E onde a verba milionária circula de verdade. A gestão da saúde municipal no Brasil, ela geralmente funciona através daquelas OSs, né, as organizações sociais. Sim, as famosas terceirizadas da saúde. Isso. A prefeitura arrecada os impostos e repassa milhões por uma empresa privada administrar o hospital, contratar médico, consertar equipamento. Quando esse sistema trava, o impacto é no mesmo dia. E lá em Praia Grande, o debate estava fervendo sobre o cancelamento do contrato de uma dessas empresas, a Biogesp. O debate esquenta muito nessa hora. Os relatos na tribuna são de colapso total. O vereador Martins, que é da oposição, ele vai lá e lista o caos. Diz que falta médico, que tem profissional há 3 anos sem conseguir tirar férias. 3 anos é muita coisa para a área da saúde. Demais. E ele fala dos elevadores quebrados nos hospitais, chega a relatar o caso de uma mulher grávida que sofreu um acidente no elevador por falta de manutenção. Meu Deus, o mecanismo que leva a isso, a esse tipo de apagão num contrato público, quase sempre é fiscal. Se a empresa terceirizada não recolhe imposto ou atrasa encargo trabalhista, ela perde as certidões negativas. E aí a prefeitura não pode pagar a empresa. Exato. O dinheiro congela por causa da lei de responsabilidade fiscal. E a consequência física desse documento congelado lá na burocracia é justamente o elevador quebrado no hospital porque a empresa de manutenção não recebeu. Mas olha só, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Eu estava lendo a transcrição e, todo mundo na sessão concorda que a empresa de saúde estava falhando miseravelmente. É um consenso de que estava ruim. Sim, a situação e a oposição concordam. Então por que há tanta briga sobre o cancelamento do contrato? A vereadora Renata Zabel, que é da base, rebate o Martins defendendo o prefeito, dizendo que todo mundo lá luta pela saúde independentemente de lado político. Por que eles brigam tanto se estão do mesmo lado nessa rescisão? É que, na política local, o crédito político vale tanto quanto a solução do problema em si, sabe? A vereadora da base diz que o próprio prefeito mandou o projeto rompendo o contrato. Certo. Já a oposição quer o mérito de ter fiscalizado e denunciado primeiro. Não basta consertar o elevador, você tem que estabelecer a narrativa de quem foi o herói da história. Se o eleitor não souber quem assinou a solução, politicamente é como se a solução nunca tivesse existido. Caramba, é uma briga puramente de narrativa, então.
E no meio de todo esse caos sistêmico da saúde e briga de milhões, tem umas vitórias muito locais e altamente específicas sendo comemoradas na mesma sessão, né? Sim, que são aquelas políticas extremamente humanas que às vezes se perdem no noticiário. Exato. O vereador Emerson Camargo, por exemplo, ele celebra um projeto de skate terapia na Praça de Portugal, focado em mães atípicas. Que são as mães de crianças neurodivergentes, como crianças autistas, certo? Isso mesmo. E o projeto ainda é apadrinhado pelo Bob Burnquist, o skatista. E o mesmo vereador comemora que tem 2 motolanças funcionando na cidade. São motos do SAMU para prestar socorro rápido furando o trânsito. E o tempo de resposta de uma moto dessas salva a vida de quem tem uma parada cardíaca antes da ambulância grande chegar. Exatamente. E ainda teve o vereador Márcio Alemão cobrando a aplicação de uma lei federal, a Lei 15.390, que garante ajuda de custo tipo transporte diária para pacientes do SUS que viajam mais de 50 quilômetros para fazer tratamento. É essa mistura constante, né? A macrogestão de romper um contrato milionário por falta de certidão, misturada com a alegria de ter terapia de skate na praça e 2 motos salvando vidas. Se você é uma mãe atípica, a burocracia do CNPJ do hospital é muito abstrata, mas aquele espaço de skate para o seu filho muda a sua semana. Muda completamente. É a densidade da política municipal em poucas horas de sessão. Mas a gente sai dessa gestão de contratos, de lixeiras e motulâncias e o tom da sessão muda de forma drástica, porque a gente entra de cabeça no embate ideológico profundo. É quando a Câmara para de falar só da logística da cidade e começa a discutir os valores estruturais do Brasil, né? O que é justo ou injusto. Sim, entra em pauta o projeto de lei número 10 de 2026. A essência desse projeto é reservar 20% das vagas em concursos públicos municipais para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. E tem uma emenda importante nesse projeto, não tem? Tem. Uma emenda do próprio vereador Emerson Camargo que adiciona o critério de vulnerabilidade social, exigindo a comprovação no CadÚnico. É aí que as visões de mundo colidem de um jeito muito aberto no plenário. Porque um concurso público, historicamente no Brasil, não é só um emprego. É a porta de entrada mais segura para a classe média por causa da estabilidade. Definir quem entra nessa porta é definir a formação social da cidade. E a vereadora Eduarda Campopiano vai ao microfone e vota contra as cotas. O argumento dela é estritamente pela meritocracia. Ela afirma que exames e concursos servem justamente para isso. Incluir os mais capacitados e excluir quem não atingiu a nota por mérito próprio, não importa a cor ou a classe. Ela argumenta que a prova é uma avaliação cega do conhecimento, né? Exato. Ela até cita a própria origem. Diz que é filha de um caminhoneiro que veio de baixo e usa a biografia dela para validar essa postura. Tipo que a aprovação tem que ser pelo estudo e pelo esforço puramente individual. Essa é a vertente de pensamento focada no indivíduo, né? Onde as regras do jogo são iguais para todo mundo no momento do exame. Mas aí, do outro lado, o vereador Gugu Milgrau e a vereadora Janaína Balares defendem o projeto com muita veemência. O Gugu ressalta a desigualdade mecânica entre quem estudou no ensino público e quem teve acesso ao ensino privado. Que o campo de jogo não é plano. Isso. E a Janaína traz uma perspectiva histórica muito forte para o debate. Ela lembra dos 358 anos de escravidão no Brasil. O argumento dela é que a cota não é sobre igualdade no dia da prova, é sobre equidade para corrigir o passado. O que ela articula aí é bem profundo. A prova cega seria a igualdade formal, tratar todo mundo igual no dia do teste. A cota seria a equidade, que é tratar os desiguais de forma desigual para compensar essa dívida histórica gigantesca. Perfeito. E no meio disso tem uma terceira via super curiosa. O vereador Marcelo Cruz vai ao microfone, confessa que é filosoficamente contra a ideia de cotas. Totalmente contra, mas vota a favor do projeto. Nossa, por quê? Porque é uma obrigação imposta por lei federal. Ele vota a favor a contragosto só para cumprir a hierarquia legal da União. Isso mostra muito como o sistema engole as opiniões pessoais. E é fascinante o contraste entre os discursos da Eduarda e da Janaína. Totalmente.
Para quem está tentando visualizar, é como se eles estivessem lendo dois dicionários completamente diferentes para a palavra justiça. De um lado, você tem a justiça vista como uma linha de chegada cega a quem corre, e do outro, a justiça como a necessidade urgente de alinhar o ponto de partida. Se conectarmos isso ao panorama geral, a gente vê que a Câmara Municipal agiu como um microcosmo perfeito do debate nacional. É o exato momento em que filosofias de vida completamente opostas, tipo o indivíduo e seu esforço versus a sociedade e a sua dívida histórica, precisam ser traduzidas numa ação muito fria. Num simples sim ou não. Exato, num simples apertar de botões. Sim ou não no painel eletrônico. A burocracia obriga que todo aquele peso histórico vire um voto binário para decidir quem senta numa cadeira de repartição pública amanhã. O projeto passou, mas a transcrição deixa nítido que o embate vai continuar. E é impressionante. Nós começamos falando hoje sobre a largura de um guarda-sol na areia da praia, passamos pelos elevadores quebrados de um hospital público e terminamos debatendo séculos de história e o próprio conceito de meritocracia. Tudo na mesma sessão. Tudo na mesma manhã de terça-feira. Essa é a densidade absurda da política municipal. É onde o asfalto encontra ideologia. Então, para quem nos acompanha, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que a informação contida nesses documentos prova que aquele tédio burocrático de uma sessão ordinária esconde, na verdade, as decisões que afetam mais rápida e drasticamente a vida do cidadão comum. Com certeza. Por exemplo, a transcrição ainda menciona, de passagem, uma reclamação sobre a CPFL. A concessionária de energia, né? Isso. Eles estariam cortando a luz de quem não tem 50% de entrada para renegociar as dívidas. Ou seja, o legislativo é quem pode botar um limite nisso. Ou o fato da vereadora Janaína estar brigando por tornozeleiras eletrônicas em caso de medida protetiva, porque um papel assinado pelo juiz não impede a agressão física, mas a tornozeleira sim. Nossa, sim, faz muita diferença na vida real. Então, essas sessões provam que é ali que as ideias saem do papel e interferem na sua conta de luz, na sua segurança, no seu ganha-pão na praia. Isso me leva a um pensamento provocativo final para quem está ouvindo a gente. Nós passamos, a maior parte do nosso tempo consumindo notícias sobre presidentes, sobre ministros do Supremo, geopolítica global, taxa de juros americana. O que tem seu valor, claro. Claro, tem muito valor. Mas observando a intensidade de apenas uma manhã na Câmara de Praia Grande, fica a grande pergunta. Será que a gente não está terceirizando a nossa atenção para longe demais? É uma boa reflexão. Enquanto a gente briga por coisas que acontecem em outro continente, as regras que decidem se teremos uma lixeira voando na praia ou um médico no pronto-socorro estão sendo debatidas agora mesmo, a poucas ruas da nossa casa. É verdade. É um convite para olhar mais para o próprio quintal. Exatamente, a gente precisa estar atento ao nosso quintal político. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente nesse mergulho de hoje. Continuem curiosos, observem as câmeras de suas cidades e a gente se vê na próxima análise. Tchau, tchau, até a próxima.